Você já parou para pensar até que ponto a espiritualidade pode ser comercializada? Em um mundo onde a fé e o dinheiro muitas vezes se entrelaçam, é crucial refletir sobre como diferentes tradições religiosas são impactadas por essa comercialização. Hoje, vamos explorar como o cristianismo, o espiritismo e as religiões de matriz africana estão sendo transformadas em produtos de mercado. Prepare-se para uma jornada profunda sobre a comercialização da espiritualidade no Brasil e suas implicações. Cristianismo. Vamos começar nossa análise pelo cristianismo, uma religião que desde seus primórdios defendeu valores de humildade e desapego material. No entanto, com o tempo, surgiram interpretações que transformaram a fé em um mercado lucrativo. A teologia da prosperidade é um exemplo claro desse fenômeno. A teologia da prosperidade ensina que a fé em Deus e a prática do dízimo podem levar a sucesso financeiro e prosperidade material. Em muitas igrejas, o dízimo é apresentado como uma semente que, quando semeada, retorna em forma de abundância. Essa doutrina promete que a doação de dinheiro à igreja resultará em bênçãos financeiras. Essa ideia tem atraído milhares de fiéis, que muitas vezes se sentem compelidos a doar grandes quantias de dinheiro na esperança de obter recompensas materiais. Entretanto, essa visão entra em conflito com os ensinamentos bíblicos sobre riqueza e generosidade. Em Mateus 6:19 e 21, Jesus nos diz: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Aqui, Jesus nos ensina que as riquezas terrenas são efêmeras e que o verdadeiro tesouro está nas coisas eternas, destacando a futilidade de se concentrar em bens materiais. Além disso, em Lucas 12:15, Jesus alerta sobre a ganância. Então lhes disse: "Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens." Este versículo reforça que a vida não deve ser medida pelas posses materiais, mas pela nossa relação com Deus e com os outros. Em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo destaca a importância da doação voluntária. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo demonstra que a oferta deve ser um ato de alegria e gratidão, não uma obrigação imposta com promessas de retorno financeiro. Esse princípio é muitas vezes ignorado nas práticas de teologia da prosperidade, onde o ato de doar é incentivado como um investimento para obter bênçãos materiais. Outro aspecto preocupante da comercialização no cristianismo é a venda de objetos sagrados. Cruzes, bíblias, água abençoada e até pedaços de tecido supostamente ungidos são vendidos como talismãs, prometendo proteção e prosperidade. Essa prática transforma o espiritual em um produto de mercado, oferecendo soluções rápidas e superficiais para questões profundas da vida. Jesus foi enfático ao condenar a mercantilização da fé. Em Mateus 21:12-13, ele expulsou os cambistas do templo, dizendo: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." A venda de objetos sagrados vai contra o princípio de que a fé deve ser pura e desinteressada, livre de transações comerciais. A comercialização de produtos religiosos não apenas compromete a integridade espiritual, mas também explora a vulnerabilidade dos fiéis. Além disso, a publicidade agressiva de produtos religiosos pode criar uma cultura de consumo onde a fé é reduzida a uma série de transações comerciais. Esse fenômeno pode afastar os crentes dos verdadeiros princípios espirituais, substituindo a conexão pessoal com Deus por uma relação de compra e venda. Nos dias de hoje, a venda de produtos como água abençoada ou cruzes que prometem milagres se tornou comum. Igrejas e líderes religiosos muitas vezes promovem esses itens como indispensáveis para receber bênçãos divinas.
Essa prática levanta questões éticas sobre a exploração da fé para ganho financeiro, especialmente quando muitos fiéis são levados a acreditar que precisam desses produtos para alcançar a prosperidade. Em muitos casos, as igrejas oferecem pacotes de bênçãos que podem incluir diversos itens a serem comprados, como óleo ungido, pedras sagradas e até mesmo kits de oração. Essa abordagem pode levar os fiéis a acreditar que sua conexão com Deus depende da aquisição desses produtos, uma ideia que distorce a verdadeira essência da fé cristã e explora a insegurança espiritual dos indivíduos. Espiritismo. Passando para o Espiritismo fundado por Allan Kardec, observamos que, apesar da ênfase na caridade e no serviço desinteressado, a comercialização também encontrou seu caminho nesse campo. A cobrança por serviços espirituais é um fenômeno crescente que merece atenção. Em alguns centros espíritas, consultas mediúnicas e sessões de psicografia são oferecidas a preços elevados. Isso levanta questões sobre a mercantilização da mediunidade, um princípio que deveria ser baseado na caridade e no serviço desinteressado. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, adverte: a mediunidade não deve ser objeto de especulação, e os que se servem dela para ganhar dinheiro serão severamente punidos. Essa advertência reflete a preocupação com a corrupção do dom mediúnico quando usado para lucro. No entanto, com o crescimento do interesse por práticas espirituais, alguns centros têm começado a cobrar valores altos por serviços que tradicionalmente eram oferecidos gratuitamente ou por donativos voluntários. A cobrança por consultas mediúnicas pode criar uma barreira para aqueles que realmente precisam de ajuda espiritual, mas não têm recursos financeiros para pagar pelos serviços. Outra questão é a venda de livros e palestras espíritas. Embora a publicação de obras para disseminar conhecimento seja válida, o custo elevado de alguns materiais e eventos pode criar barreiras de acesso. O Espiritismo defende que o conhecimento deve ser compartilhado de forma acessível e sem fins lucrativos. Quando livros e eventos espíritas são comercializados a preços altos, o acesso ao conhecimento espiritual torna-se restrito, contrariando o princípio de que a iluminação espiritual deve estar ao alcance de todos. O Espiritismo preconiza que o aprendizado e a prática devem ser acessíveis a todos, e a introdução de custos elevados pode criar uma hierarquia de conhecimento que exclui aqueles com menos recursos. Além disso, as palestras e seminários espíritas, muitas vezes promovidos por instituições e líderes espirituais, podem cobrar taxas que afastam os participantes interessados em aprender e crescer espiritualmente. Isso cria uma dinâmica onde o acesso ao conhecimento e à prática espírita é condicionado pela capacidade financeira, o que contradiz os princípios fundamentais de equidade e acessibilidade do Espiritismo. Religiões de matrizes africanas. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, possuem práticas e rituais profundamente enraizados na cultura e na espiritualidade. No entanto, essas práticas também estão sendo comercializadas, o que levanta preocupações sobre a exploração financeira. Nos terreiros de candomblé e umbanda, as oferendas e rituais são essenciais para a prática religiosa. Entretanto, alguns terreiros têm começado a cobrar valores elevados por esses serviços. O termo macumba, que se refere a trabalhos espirituais específicos, muitas vezes é associado a preços exorbitantes. Embora muitos praticantes sejam sinceros e éticos, a comercialização pode levar à exploração financeira dos fiéis. Essa prática levanta questões sobre a verdadeira intenção por trás das oferendas e rituais. Quando os serviços espirituais se tornam uma mercadoria cara, a acessibilidade e a integridade da prática podem ser comprometidas, afastando aqueles que não podem pagar pelos altos custos. A natureza espiritual e cultural dos rituais é muitas vezes eclipsada pela busca por lucro, o que pode distorcer a prática religiosa original. Outro aspecto importante
é a intersecção entre a Umbanda e o Candomblé. Muitos terreiros de Umbanda, que se apresentam como mais acessíveis e inclusivos, na verdade utilizam a Umbanda como um meio para recrutar fiéis para o Candomblé, que é uma religião mais cara e com práticas mais complexas. Esse recrutamento inconsciente pode ocorrer através de ensinamentos e rituais que introduzem os praticantes à complexidade e aos custos do Candomblé. Muitos seguidores da Umbanda acabam se envolvendo no Candomblé, muitas vezes sem compreender totalmente os custos e compromissos envolvidos. Isso pode levar a um desequilíbrio entre o que é oferecido e o que é exigido, criando uma dinâmica onde a prática espiritual se torna uma obrigação financeira. O Candomblé, por sua vez, é conhecido por seus altos custos associados a rituais e oferendas que podem ser significativos para os praticantes. A adesão ao Candomblé pode exigir investimentos financeiros substanciais, o que pode afastar aqueles que não têm os recursos necessários para participar plenamente. Essa realidade pode criar uma barreira para a verdadeira prática espiritual, onde a religião se torna um privilégio acessível apenas para alguns. A comercialização dos rituais de Candomblé e Umbanda pode levar a uma situação onde os serviços espirituais são oferecidos como produtos, em vez de experiências sagradas e comunitárias. A criação de um mercado para práticas espirituais pode desviar a atenção do verdadeiro propósito desses rituais, que é promover a conexão espiritual e a harmonia comunitária. Os preços elevados e a comercialização podem criar uma separação entre os que podem pagar pelos serviços e os que não podem, o que contraria o princípio de inclusão e solidariedade presente nessas tradições. Além disso, a transformação de rituais sagrados em produtos comerciais pode levar à perda da profundidade espiritual e cultural desses serviços, resultando em uma experiência superficial e descontextualizada. Outras religiões brasileiras. Além das religiões mencionadas, outras práticas religiosas brasileiras também enfrentam questões de comercialização. O Brasil é um país de rica diversidade espiritual, e as práticas religiosas variam amplamente. Muitas dessas tradições enfrentam desafios semelhantes àqueles encontrados no cristianismo, espiritismo e religiões de matriz africana. As religiões de matrizes indígenas também estão sendo afetadas pela comercialização. Ritualísticas tradicionais e saberes indígenas são frequentemente comercializados em contextos turísticos e espirituais, o que pode levar à exploração e apropriação cultural. A venda de produtos indígenas e a organização de cerimônias para turistas podem desvirtuar o propósito original das práticas espirituais e culturais. Os rituais indígenas, que frequentemente envolvem a utilização de plantas sagradas e cerimônias tradicionais, podem ser apresentados como atrações turísticas, onde a autenticidade e o respeito são substituídos pelo lucro financeiro. Essa transformação pode resultar na perda de significado espiritual e cultural, prejudicando a integridade das tradições indígenas. Em algumas práticas espirituais comerciais, há uma crescente demanda por experiências espirituais personalizadas que podem ser oferecidas por preços altos. Workshops, retiros e eventos especiais são frequentemente promovidos como maneiras de alcançar uma conexão espiritual mais profunda, mas os custos associados a essas experiências podem ser exorbitantes. Essas práticas podem criar uma hierarquia espiritual, onde o acesso à conexão espiritual é condicionado pela capacidade financeira. Essa abordagem pode afastar aqueles que não podem pagar pelos altos custos, resultando em uma experiência espiritual que é acessível apenas para uma parte da população. Conclusão: a comercialização da espiritualidade é um fenômeno complexo que afeta diversas tradições religiosas. Enquanto algumas práticas comerciais podem ser vistas como uma forma de sustentar atividades religiosas, outras parecem estar mais preocupadas em explorar a fé para ganho financeiro.
A verdadeira espiritualidade deve ser acessível a todos, independentemente da condição financeira. Quando a fé é transformada em um negócio, corremos o risco de perder o contato com o que realmente significa ser espiritual. A pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a pagar para encontrar o sagrado? E será que ao pagar, estamos realmente comprando a paz de espírito que tanto buscamos? Refletir sobre esses aspectos nos ajuda a entender melhor como a espiritualidade pode ser preservada e praticada de maneira autêntica, longe das pressões comerciais e do lucro financeiro. A verdadeira essência da fé e da espiritualidade deve ser um caminho de busca interior, acessível a todos que desejam explorar sua conexão com o sagrado.